pode adorar ao Senhor, agradecer ao Senhor por esse momento. Aleluia. Feche os seus olhos comigo, levante suas mãos aos céus. Pai querido, muito obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada pelo teu cuidado, pelo teu zelo. Senhor, e agora nós queremos pedir em favor da sua igreja, em favor, Senhor, da saúde do seu povo. Estamos às portas, Senhor, de um grande momento nesta casa. A nossa campanha de 12 cestos cheios. E toda seta, Senhor, que for lançada do inferno contra os seus filhos, em nome de Jesus, nós já repreendemos. Porque, Senhor, o inferno não quer que a gente marche para conquistar a nossa vitória. E nós sabemos que essa campanha é um marco divisor na nossa vida, na vida da nossa igreja. Então nós repreendemos toda a artimanha do inferno contra este povo. Repreendemos, ó Deus, toda ação maligna. E que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida, pelas suas mãos estendidas sobre nós. Guarda o teu povo, guarda o teu filho, Senhor, cada um deles, para que o nome do Senhor seja glorificado e o propósito do Senhor seja estabelecido no meio da sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda Jesus Cristo. Pode abaixar um pouquinho, meu retorno? Glória a Jesus. Por que estou fazendo com você essa oração, irmãos? Porque nós precisamos estar ligados nesses dias que antecedem a nossa campanha. Quem já está acostumado a fazer a campanha sabe que a coisa fica estreita, né? E hoje de tarde eu estava com uma angústia no coração, meu coração apertado, eu sentindo Satanás rondando por aí. E a nossa diaconisa Juliana estava ministrando louvor e começou a se sentir mal, mas agora ela já está melhor. Mas nós precisamos estar vigilantes, viu? Faça as coisas direitinho, faça o seu jejum, mas esteja atento para as coisas que acontecem ao seu redor, para que Satanás não prevaleça. Não é que ele pode tocar na nossa vida, tirar a nossa vida, mas é que ele arma situações para nos desestabilizar. E aí a gente precisa estar ligado, amém? Vamos continuar estudando? Ih, que emoção agora, hein? Vou até beber uma água, Vamos continuar estudando, irmãos? Amém. Abra sua Bíblia, 2 Reis 14. Glória a Deus. Eu só vou lembrar você desse versículo de número 7. O que aconteceu, porque isso vai fazer referência lá na frente à continuidade do estudo. 14, 7. Amazias feriu a 10.000, diga 10.000, edomitas no vale do Sal, e tomou a Sela na guerra, e chamou seu nome Joctel, até ao dia de hoje. Essa foi a campanha edomita feita pelo rei Amazias, lá no slide 135, pelo rei Amazias. E ele enfrentou aquele povo e tomou de volta a cidade e acabou guerreando contra os seus próprios irmãos. E a gente vai ver agora, a partir do versículo 8, o reino do norte lutando contra o reino do sul. Irmãos, lembrem-se que nós estamos falando de Israel. Estamos falando do povo de Deus, agora dividido em 2 reinos, e um lutando contra o outro. A gente precisa aprender que não pode haver guerra entre o povo de Deus. Nós precisamos estar ligados nisso, e em qualquer sentido. Irmão contra irmão, grupo contra grupo, não pode haver, porque somos um só povo. Nós celebramos a Santa Ceia recentemente e nós falamos somos um só corpo, porque somos membros uns dos outros. Você e seu irmão está ligado em Cristo Jesus.
Então, a guerra não pode, não deve acontecer. E a gente viu, dos versículos 8 até o 14, a gente viu que o rei do Reino Norte chamou o outro para a guerra. E disse, vem, vamos nos ver cara a cara. Vamos nos ver face a face. Quer dizer, convocou aquele rei para guerrear. Era uma declaração de guerra contra o Reino Norte. E aí, ele foi provocado porque aconteceu invasões nas cidades de Judá, do Reino do Sul. Não sei se você se recorda, mas eles haviam dispensado os soldados. Lembra? Eles contrataram soldados do Reino do Norte. E aí o profeta foi lá e disse assim, não vai com eles, não. Vai sozinho você na guerra. E eles dispensaram os soldados. Ele até reclamou, mas agora eu já paguei. Aí o Senhor mandou dizer para ele, mas Deus tem muito mais para você, importa é obedecer. E esses soldados que foram liberados ficaram chateados e atacaram algumas de suas cidades. E provocaram alguma confusão. E Jeoás vai e manda aquela fábula, dizendo para Amazias, olha só, você é como uma árvore pequena. Nós somos como cedro. Cedro é uma árvore grandona, uma árvore frondosa, uma árvore com raiz profunda. E ele estava dizendo, é melhor você reconsiderar os seus conceitos. Você está achando que é alguma coisa. Você se tornou presunçoso. Amazias estava tentando provocar uma guerra com Israel com a certeza de que iria vencer. De que seria vitorioso, que o exército dele era mais forte. E Jeoás falou, não ataca não, meu filho. Não ataca não. Porque você é um cardo, é uma árvore pequena. E o exército de Israel é uma árvore grande. E a ambição dele estava acima de sua habilidade. Vou repetir isso para você tentar aplicar na sua própria vida. A ambição dele estava acima de sua habilidade. Vamos ler a partir do versículo 17, que é onde nós paramos, né? Agora a gente fez só uma recapitulação. 2 Reis, capítulo 14, versículos 17 a 22. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Ora, o mais dos atos de Amazias, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E conspiraram contra ele em Jerusalém, e fugiu para Laquis. Porém, enviaram após ele homens até Laquis, e estes o mataram ali, e o trouxeram em cima de cavalos, e o sepultaram em Jerusalém, junto a seus pais, na cidade de Davi. E todo o povo de Judá tomou Azarias, que já era de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Azarias edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com os seus pais. A conspiração contra Amazias tem sido atribuída à sua incompetência, mas a palavra de Deus vai mostrar que foi por causa da idolatria. Ele se afastou do Senhor. E aí ficou por sua própria força. E eles se levantaram contra ele. E então ele morreu. E o seu filho passou a reinar em seu lugar. Coloca o slide 137 primeiro. Nós vamos ver aqui, 137. Nós vamos ver que no reino de Judá ficou Amazias reinando. E agora, vamos nos reportar ao reino do norte, do reino de Israel. E aí, Jeroboão II, porque o primeiro a gente já estudou, vai assumir o reino
do norte. E agora nós vamos falar sobre o reinado de Jeroboão. Jeroboão II. Fala para o seu irmão, é o segundo Jeroboão. Aí você diz assim, eu nem me lembro direito do primeiro, que é tanto rei, não é não, irmão? Uma mudança enorme de reis, é porque nós estamos estudando muitos e muitos anos do reinado da nação de Israel. Do reino mesmo dividido, a gente imaginando o reino inteiro, né? E o Jeroboão II, ele foi um dos reis mais fortes e prósperos. O reinado dele foi forte e próspero. Ele era um bom líder militar. Ele era um administrador competente, um administrador sábio. Bem, de modo geral, os judeus são bons administradores. Eles têm a fama de ser até um povo rico, né? Tudo que ele faz dá certo. Mas por que, irmão? Desde o início, Deus já chamou esse povo para algo de especial. E eles são muito apegados à lei que o Senhor deu. A lei, por exemplo, um judeu procura comprar na loja de um outro judeu. Ele ajuda um outro judeu. E os maiores feitos no mundo, como vacinas, remédios, cura de várias enfermidades, partiu de Israel. Quem usa o Waze aqui quando não sabe onde chegar no lugar? Israel. Eu agora não vou lembrar e vou dar bola fora, então é melhor não falar. Mas eu tinha uma lista de coisas que no mundo aconteceu de modernidade, de prosperidade, tanto na área da saúde, principalmente na de tecnologia, que tudo é proveniente do povo judeu. Então, ele já é um povo abençoado. Fala para mim, o GPS, o Waze, o GPS, tudo vem de lá. Os caras conhecem Apolo 3, irmãos. Não é o satélite, né? É o satélite. Mas isso foi uma ideia que surgiu deles, né? Então, Jeroboão II, ele foi um rei próspero, um rei forte, com um reinado militar muito bom, e ele obteve sucesso até para recuperar os territórios que antes os outros reis haviam perdido, principalmente perdido para a Síria. E ele consegue recuperar. E nesse período estão profetizando Amós, Isaías e Oséias. Esses três estão no momento de seu ministério profético. E eles vão falar do reino do norte e vão dizer do seu poder comercial, seu poder político, e vão ressaltar isso. E nesse período há um período de paz e tranquilidade debaixo da sua liderança, da liderança do filho de Amazias. O filho de Amazias se chama Azarias. É um nome chegado no outro, muito perto, muito próximo nas pronúncias. Mas, apesar de bom administrador, apesar de bom político, apesar de colocar o reino no caminho certo na área militar, a palavra de Deus vai nos fazer menção quanto à religiosidade de Jeroboão. Vamos lá, abra no capítulo 14, vamos ler agora, nós vamos estudar o reinado de Jeroboão II. Vamos ler o versículo 24. Achou? Você viu? A sua Bíblia tem aí, acima do versículo 23, um subtítulo dizendo reinado de Jeroboão II. Então, a partir do 23, ele começa a falar. Nós vamos ler o versículo 24 agora. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel.
Espiritualmente falando, Jeroboão II, apesar de ser tudo isso que a gente falou, um bom administrador, apesar disso, espiritualmente, ele foi um desastre. Por quê? Porque ele tolerou a idolatria. Olha o quanto Deus odeia a idolatria, irmãos. E é uma coisa que nós precisamos varrer da nossa vida, é a idolatria. Esse homem tanto pecou como levou Israel, lá do Reino Norte, levou Israel a pecar, levando a nação toda a seguir o seu mau exemplo. Porque o líder que dá mau exemplo leva aqueles que estão debaixo de sua liderança a segui-lo. Então, se você é um pai que dá mau exemplo, os seus filhos olham e vão seguir você. Se você é um líder de ministério que dá mau exemplo, as pessoas vão seguir você. Então, os líderes precisam ter cuidado com o que fazem, com o que falam. Porque tem uma nuvem de testemunha te acompanhando. Amém? Então, dentro da sua casa, preste atenção nos detalhes da sua vida, porque você está influenciando outras pessoas. No seu trabalho, preste atenção aos detalhes da sua postura, porque você está influenciando outras pessoas. Vamos continuar a leitura? Vamos continuar falando de Jeroboão, agora, versículo 25. Também este restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Hefer, porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e quem nada havia encerrado, nem livre, nem quem ajudasse a Israel. E ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel. Graças a Deus ainda não falara. De debaixo do céu, porém, os livrou por mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Ora, os mais atos de Jeroboão, tudo quanto fez e seu poder, como pelejou e como reconquistou Damasco e Amate, pertencentes a Judá, sendo rei de Israel, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Então, Jeroboão foi capaz de restabelecer as fronteiras de Israel. Tudo que eles haviam perdido, ele reconquistou. E ele colocou Israel dentro dos limites da época de Davi, o que foi um grandíssimo feito. E durante esse período da história, como nós falamos, os profetas, alguns profetas menores, Oséias, Amós, Jonas, Miqueias e Isaías, que é um dos profetas maiores, eles estavam profetizando e começaram a escrever suas profecias em relação àquele reino. E Deus iria usar o declínio espiritual daquela nação, para que ela pudesse entender que precisaria de um resgatador. E aí ele iria preparar a nação para a chegada do Messias. Vamos fazer uma leitura de Amós, capítulo 6. Foi um dos que profetizou naquela ocasião. Amós, capítulo 6. Versículos 13 e 14, ou 14, como queiram. Quando achar, diga aleluia. Então, vamos ler. Vós que vos alegrais de nada, vós que dizeis, não nos temos nós tornado poderosos por nossa força? Porque eis que eu levantarei sobre vós, ó casa de Israel, um povo, diz o Senhor, Deus dos exércitos, e oprimir-vos-á desde a entrada de Amate até ao ribeiro da planície. O povo estava confiante.
estava se achando, porque estava num momento muitíssimo especial. Mas Deus diz assim: vou levantar um povo para trazer juízo sobre vocês, para oprimi-los, para que vocês não se gloriem no fato do reino estar prosperando, no fato do poder militar estar em alta. Eu vou mostrar que nada pode separar o povo de Deus e permanecer de pé. E aí ele estava preparando aquele reino. Até a queda, irmãos, até o problema é para o bem daqueles que lá estão. Ele iria mostrar para aquele povo: vocês agora precisam de um libertador. E ele fala: a miséria de Israel é muito amarga. Que dor receber uma palavra dessa da parte do Senhor. Falar da nossa miséria. Porque Deus olha para nós e nos vê. Deus olha para nós e vê a situação que nós estamos vivendo. E Ele pode avaliar se nós estamos em miséria amarga ou se estamos de pé na presença dEle com dignidade, com honra, com fidelidade, com santidade. Porque lembra o que eu disse para vocês? Não adianta só não pecar, dizer não para o pecado, mas precisamos dizer sim para o Senhor, dizer sim para o compromisso de santidade com o Senhor. E ele diz: eu ainda não vou apagar o nome de Israel. Na época que eles estavam saindo do Egito, em Números, no livro de Números, o sacerdote, quando ia escrever o nome de alguém que deveria ser apagado da presença do Senhor, ele dizia que iria escrever com água. Porque você escreve alguma coisa com água, vai ficar escrito, irmão? Ele usou esse simbolismo para dizer, como Deus aqui estava falando: ainda não apaguei, ainda não escrevi com água, ainda não pereceu o seu nome. Está dizendo assim: ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ele vai falar também, vai mostrar uma aplicação espiritual do nosso nome quando é escrito no livro da vida. O nosso nome no livro da vida foi escrito por Deus. Quem é que pode tirar ele de lá? Diga assim: só eu. Não, só eu. Só você pode tirar seu nome de lá. Na hora que você vira as costas para Deus, na hora que você rejeita o Senhor, na hora que você diz: não quero mais. Nós temos a responsabilidade de manter o nosso nome aceso. Não escrito com água, mas manter o nosso nome aceso diante do Senhor. Porque Deus tem o livro da vida aberto, pronto para escrever o nosso nome. O meu está lá, em nome de Jesus. E eu luto todo dia, irmãos, para manter a minha santidade e a minha ligação com o Senhor. Porque todo dia nós precisamos estar trabalhando para isso. Todo dia tem uma armadilha de Satanás preparada para nós. Todo dia os diabos estão rondando, querendo ver o que a gente vai fazer, como o leão, querendo nos tragar. Mas nós que confiamos no Senhor, estamos firmes com o Senhor. Nós temos o leão da tribo de Judá junto conosco, nos protegendo. E aquele homem, apesar de ser um grande rei, ele pecou diante do Senhor. E o versículo 29 vai dizer que ele descansou com os seus pais. Morreu. Morreu? Qual é a situação dele? Qual teria sido a situação dele? Estava garantida a sua salvação no Senhor? A gente fica pensando, né, quando a gente vê alguém passando para o Senhor, a gente pensa: será que quando chegar a minha vez vou estar firme no Senhor? Você está pronto para ir para o céu, irmão? Está pronto? Se não estiver pronto, se prepara logo, porque Jesus está voltando. E se a gente não for arrebatado, tiver que partir dessa, antes de Jesus voltar, a gente não sabe quando vai ser, como vai ser. Por isso, todos os dias precisamos estar prontos. E aí morreu o rei,
Jeroboão, e surge agora, no Reino Sul, o rei Azarias. E é interessante, Azarias, que esse Azarias é também chamado de Uzias. Quem lembra de Isaías 6, capítulo 6, versículo 1, que diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E aí vai falar dos serafins, vai falar dos querubins, vai falar da adoração, da implantação do reino de Deus, da chegada do reino de Deus ali. Esse rei Uzias é esse rei Azarias que está assumindo agora. E aí a gente pergunta, é Uzias ou é Azarias? Azarias significa Jeová ajuda. Azarias significa Jeová ajuda. Uzias significa Jeová fortalece. Uzias, Jeová fortalece. Então, a semelhança no significado. Como naquela época o significado tinha mais importância do que o próprio nome, e as pronúncias se parecem, Azarias e Uzias, eles, em determinado momento, aqui em 2 Reis, o trata como Azarias, mas o profeta vai chamá-lo de Uzias, mas são os mesmos. São os mesmos, não. É o mesmo. 2 nomes e a mesma pessoa. Então, os nomes vão se misturar por causa do seu significado. Capítulo 15. No ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. A gente tem esse slide aí que mostra o reino dividido com esses nomes? Pode deixar a leitura comigo enquanto você procura para mim? Continuando, versículo 2. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Agora, deixa aberta aqui, vamos lá em 2 Crônicas, capítulo 26. 2 Crônicas 26. Você hoje aprendeu uma coisa que poucas pessoas sabem, que Azarias é a mesma coisa que Uzias. Vamos ler o versículo 5. Porque Deus se achou? 2 Crônicas 26, 5. Deixa 2 Crônicas marcado depois, tá? Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Agora vamos voltar para o 15, versículo 4. Deus fez prosperar porque ele buscou o Senhor. Agora, versículo 4. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Olha aí, um rei bom, um rei que fez o que era reto aos olhos do Senhor, exceto que não tirou os altares, onde as pessoas sacrificavam para outros deuses. Irmão, quem está em estado de liderança, não basta apenas fazer o que é certo, o que é reto aos olhos do Senhor. Precisa corrigir os problemas que afetam os seus liderados. Ele foi um homem bom, um rei que fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas deixou a idolatria continuar, o que vai trazer um efeito ruim para a nação. Se você é líder, ou quer um dia se tornar líder, saiba que não basta você fazer o que é certo. Você precisa cuidar para que os seus liderados também façam o que é certo, porque eles estão debaixo de sua autoridade. E nós temos várias autoridades na igreja.
Fora dos ministros, que vocês já sabem, nós temos os diáconos, temos os obreiros, temos os líderes de ministério, líderes das escolhidas, tem a liderança do Cantinho da Comunhão. Mas é o Cantinho da Comunhão, não, lá a presença de Deus também. Lá o serviço do Senhor, lá a adoração a Deus, lá eles se preparam para servir a noiva de Jesus Cristo. Então, todo ministério, a liderança precisa cuidar dos seus liderados. Então, não pode faltar nos ministérios reunião de oração, jejum e consagração, adoração, acompanhamento da vida espiritual. Está entendendo? Então, quando seu líder for falar com você, for te pedir alguma coisa, ou mesmo que ele chegue para te corrigir em alguma coisa, honre-o obedecendo a ele, porque ele tem uma responsabilidade sobre a sua vida. A diaconisa Aline e o diácono Léo receberam aqui quase 100 colaboradores, fora os voluntários, que os voluntários acho que chega a 100. Que estarão debaixo de sua liderança. Olha o peso da responsabilidade que está sobre ela. Então, o dia que ela chegar para você, irmão, bater no teu ombro e dizer assim, irmão, você pode ceder o seu lugar para um visitante? Você faz o quê, irmão? Levanta e cede o lugar, irmão. Ela ia pedir para você sair do seu lugar só porque está zangada com você? Claro que não. Nós, primeiramente, atendemos bem as pessoas que estão nos visitando. Por quê? Nós deduzimos que você está na casa do Senhor, está firme na casa do Senhor, está alimentado, está fortalecido. E aquela pessoa que chegou pode estar muito carente, precisando muito. E a gente vai colocá-la no lugar onde ela possa receber a palavra de Deus, receber a ministração do Espírito Santo sobre sua vida. Quem sabe, naquele dia, ser curada de seus problemas, seus traumas. Receber a salvação em Cristo Jesus. Temos aqui hoje um rapaz que aceitou a Jesus como Salvador e hoje está aqui no culto, mas foi bem recebido, por isso ficou. Jesus trabalhou na vida dele e hoje ele está aqui. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele. Louvado seja o Senhor pela sua vida, meu filho. Glória a Deus. Olha como um ato pequenininho promove grandes coisas no reino. Uma vida sendo salva. Então, honre seus líderes. E os líderes, tomem cuidado com os seus exemplos. Se você tiver que dizer não para alguém, você faz o que primeiro? Sorri. Aí chega a Gabi, pastora, posso fazer... Aí espera ela acabar de falar, para você ouvir, né, tudo. Aí depois que ela terminar, você diz assim, não. Aí... não falou não de verdade, né? Com que não é esse? Não é não, irmão, só que é de uma forma suave, com um sorriso. Irmãos, a gente tem que ter cuidado com tudo que a gente faz, e mesmo assim a gente ainda escorrega no quiabo, né? A gente não consegue dar conta de fazer tudo certo o tempo todo. E ele aqui, Uzias, apesar de ter alcançado muitas realizações, ele não destruiu os santuários pagãos, não destruiu os altares que foram criados pelo seu pai, deixados pelo seu pai Amazias. Também o seu avô fez a mesma coisa. Ele não destruiu, deixou que acontecesse lá. E ele seguiu o exemplo do pai, o pai seguiu o exemplo do avô, os maus exemplos. A gente tem que ter cuidado com os maus exemplos, porque eles influenciam a vida daqueles que estão perto de nós. E aí, nós precisamos hoje, conscientes dessas coisas, nós precisamos aprender a superar essas influências ruins sobre nossa vida. Porque a palavra de Deus diz, não há maldição naqueles que estão em Cristo Jesus. Mas é uma maldição hereditária. Meu pai era assim, mas você não é, porque Jesus entrou na sua vida. Rejeita o passado. Mas eu sou filho de alcoólatra, mas você não será.
Seu filho não será, seu neto não será. Ah, porque a minha família é de gente que se separou e se juntou de novo. Mas você não, seu casamento vai ser um só e para toda a vida. Nós precisamos tirar essa influência maligna de sobre nossa vida, de sobre a nossa casa. Porque nós temos um modelo que é perfeito, que é Jesus Cristo. Não temos que olhar para trás e descobrir os modelos ruins da nossa família. Nós temos que olhar para frente e ver o autor e consumador da nossa fé e dizer, é esse modelo aí que eu vou seguir. Aleluia, glória a Jesus. Vamos ler o versículo 22. Azarias edificou Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com os seus pais. Então, Elate, slide 138b. Elate é a última cidade de Israel. Depois que passa o Mar Morto, você lembra, minha canetinha ótica ficou dentro da bolsa. O Mar Morto, você lembra que eu já te mostrei, né? O Rio Jordão vem do Mar da Galileia, corta todo Israel e chega ali perto de Jerusalém. Jerusalém, está vendo onde está escrito Jerusalém? Fica perto do Mar Morto. Só que Israel vem até aqui embaixo no Mar Vermelho. Ele vem afinando e chega aqui, no final, perto do Mar Vermelho. E nós temos Acaba, que é uma cidade na Jordânia belíssima, linda, mas muito linda. Eu tive o privilégio de estar lá. E temos do lado de Israel, temos Elate, que também é uma cidade maravilhosa. Hoje é uma cidade turística muito conhecida em Israel. E até os hotéis que estão lá estão todos de frente para o mar aqui. Então, é tudo muito lindo lá. E ele agora vai estar trabalhando essa cidade, vai estar reconstruindo, edificando Elate. Foi o que nós lemos aqui no versículo 22. Elate tinha sido roubada, dominada. E agora ele vai, reconstrói Elate e a devolve a Judá. Por quê? Ela está no Reino do Sul, a parte de baixo. E ela estava sob domínio, outro domínio. Então pega Elate e ele devolve Elate para Judá. Olha que postura bonita desse rei Azarias, né? E aí, ele vai dar a Judá não só uma cidade, mas uma cidade importante, porque era uma cidade porto. Ali entravam todas as mercadorias pelo mar, subiam pelo Mar Vermelho e chegavam até Judá. Salomão trouxe muitas coisas de outros lugares pela cidade de Elate. Então, Elate, ela é uma cidade importante, porque é a entrada do Mar Vermelho. Olha, você vê que ele vai fechando aqui e só sobra essa entrada. Elate aqui e Acaba aqui. Você, de um lado, você vê Acaba e Elate, uma de frente para a outra, mas pertencendo a países diferentes. Vamos ver o que é que ele fez aqui na sua façanha militar. Eu vou ler na nova versão transformadora, o livro de 2 Crônicas, capítulo 26. Vou ler nessa versão para ficar bem simples você entender as façanhas que foram realizadas por esse rei, Azarias. Vamos ler a partir do versículo 6 até o 15. Uzias, que é Azarias, declarou guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate, Jabne e Asdod. Ele construiu novas cidades na região de Asdod e em outras partes da Filistia. Deus o ajudou nas guerras contra os filisteus, nas batalhas contra os árabes de Gur e nas guerras contra os meunitas. Os meunitas lhe pagavam tributo anual e sua façanha se espalhou até o Egito. Bota lá o mapa de novo. Tcharam! Pá.
Aqui, irmãos, já é o Egito, ó, desse lado de cá. Essa daqui é a península do Sinai. Lembra do Sinai? Onde Deus deu os mandamentos? Foi aqui embaixo, ó. Essa é a península do Sinai. O Egito é isso aqui, mas esse pedaço todo aqui, tá? É disso que a gente está lendo aqui. Vamos continuar. E a sua fama se espalhou até o Egito, pois ele havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e no canto do muro. Também construiu fortalezas no deserto e cavou muitas cisternas, pois tinha grandes rebanhos nas colinas de Judá e na planície. Era um homem que amava a terra. Tinha muitos trabalhadores que cuidavam de seus campos e vinhedos, tanto nas colinas como nos vales férteis. Uzias tinha um exército de guerreiros bem treinados, prontos para irem a batalhas, divididos em tropas. Esse exército havia sido convocado e organizado pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maazéias. Estavam sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. As tropas de guerreiros valentes eram comandadas por 2.600 chefes de famílias. O exército era formado por uma elite, estou falando só da elite, de 307.500 homens, preparados para ajudar o rei contra qualquer inimigo. Uzias providenciou para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e fundas de atirar pedra. Construiu sobre os muros de Jerusalém máquinas de guerras criadas por peritos. Elas atiravam flecha e lançavam grandes pedras das torres e dos cantos dos muros. Lembra aquelas máquinas de guerra do tempo medieval? Que botavam as pedras dentro e aquelas catapultas e lançavam? Foi criada aqui. Sua fama se espalhou até lugares distantes, pois o Senhor o ajudou extraordinariamente, e ele se tornou muito poderoso. Olha um homem quando se coloca debaixo das mãos do Senhor. O quanto o Senhor tem para fazer na sua vida quando você se colocar totalmente disponível para o Senhor. Porque o Senhor tem sempre coisas grandes para fazer. E Ele fez através desse homem. Então, esse reinado se igualou àquele que eu disse que foi um dos melhores reis, que foi Jeroboão II, lá do Reino Norte. E ele se igualou não só cronologicamente, mas também em poder e em prosperidade. Mas todos nós estamos sujeitos a intempéries, a dificuldades. Isso não significa que Deus não está conosco. Por quê? Porque senão ninguém ia morrer, né, irmão? A gente não ia ficar doente, não ia ficar cansado, não ia ter dor de dente, a gente não ia ter nada disso. Então, nós estamos sujeitos a vários problemas, mas o Senhor continua conosco. Lembra de Eliseu, o grande profeta do Senhor? Até os ossos de Eliseu ressuscitou um homem, mas ele morreu. Lázaro foi ressuscitado por Jesus, mas cadê Lázaro? Então, a morte é um caminho para todos nós, certo? Mas nós vamos para o Senhor, glória a Deus. Olha, vamos voltar ao 2 Reis, capítulo 15. Vamos terminar a leitura desse grande rei. Vamos ler dos versículos 5 até o 7, na versão normal. E o Senhor feriu o rei, e este ficou leproso até o dia da sua morte. Por quê? Porque ele permitiu a idolatria. E habitou numa casa separada. Lembra que os leprosos não podiam ficar juntos, mesmo sendo rei. Porém, Jotão, filho de Uzias, filho desse rei Azarias, tinha o cargo da casa, julgando o povo da terra. Ora,
O mais dos atos de Azarias e tudo que fez, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. E Azarias dormiu com seus pais, e o sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Ele aqui está dizendo que Jotão, seu filho, antes de se tornar rei, ele já tinha o cargo da casa. Isso significa que ele já estava governando. Ele estava numa corregência. O rei era o regente, mas estava doente, estava com lepra, estava morando numa casa separada. E o seu filho foi corregente. Ele estava debaixo da autoridade do rei, mas ele tinha o encargo de estar administrando a casa, administrando as coisas do rei. A lepra de Azarias, ela é explicada em 2 Crônicas, talvez não dê tempo da gente ler, mas se você quiser ler, depois no capítulo 26, versículos de 16 a 20, como um castigo de Deus. Por quê? Por causa de atos de presunção que ele exerceu no templo. A casa do Senhor é algo santo. E quando a gente está se dando muito bem, está se saindo muito bem, às vezes a gente dá uma relaxada, né? Vamos ler rapidinho, só para a gente não perder isso. 2 Crônicas, volta lá no 2 Crônicas, que eu pedi para você deixar aberto. No capítulo 26, vamos ler dos versículos 16 ao 20. Mas, havendo-se já fortificado, olha isso, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Isso não era atribuição do rei. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também para todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressuradamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua função, cada um tem o seu chamado, e é importante que cada um cumpra o seu chamado, e não ultrapasse o limite que Deus determinar. Aqui, ele estava tão bem, que ele deixou que a soberba assumisse o lugar no seu coração. E o que diz Provérbios 16, 18? Sabe não, irmão? Abre lá em Provérbios 16, 18 e marca na sua Bíblia. Dá um risquinho embaixo. Todos nós temos que manter esse versículo decorado, para a gente não cair nessa armadilha, porque está escrito na Bíblia para guardar o nosso coração, isso aqui. Está escrito para a gente não cair nessa armadilha. O que está escrito aí, quem achou? Provérbios 16, 18. Em algumas versões, a soberba precede a ruína. Subiu a soberba no seu coração? O orgulho chegou no seu coração? Fica ligado, porque o buraco está na frente. A gente precisa entender que a palavra de Deus não nos foi lançada por acaso.
A gente não pode desdenhar de Deus, a gente não deve desprezar os nossos irmãos, os nossos semelhantes. Nós precisamos estar avaliando nossas atitudes. Lembrar de glorificar sempre a Deus pelo que acontece na nossa vida. Sermos gratos ao Senhor, porque é sempre tudo dele, por ele e para ele. Se ele nos abençoa, glórias ao nome do Senhor. Se ele nos usa, glória ao nome do Senhor. O dia que você achar que foi por sua causa, está no caminho certo para a descida. Derrocada. Aleluia. E aí esse rei morou numa casa separada, o seu filho administrava já o reino, administrava a sua casa, e ele veio a morrer de lepra. E aí a gente encontra Isaías, na casa do Senhor, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ninguém tira o lugar do Senhor. Nem um homem muito inteligente, nenhum homem muito capaz, nenhum bom administrador, nenhum que tenha poder militar, nenhum homem pode tirar o lugar do nosso Deus, do alto e sublime trono. E é ali que Deus precisa ficar na nossa vida e na nossa igreja. Porque essa visão de Isaías, ele estava dentro do templo e o Senhor reinava ali dentro do templo. Os seus pés estavam sobre aquele piso daquele templo. Que assim seja o Senhor na nossa vida. Que assim seja o Senhor na nossa igreja. E quando eu falo da nossa igreja, estou falando de nós juntos. Porque sozinhos temos que ter Deus no nosso coração, mas juntos precisamos colocar Deus no lugar de autoridade na nossa vida, na nossa igreja, no nosso ministério, no nosso talento, na nossa habilidade, em tudo que temos, em tudo que somos. Deus precisa estar à frente. E o princípio bíblico que a gente ensina sempre aqui na igreja, fala sempre, é esse. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí você precisa do quê? Suas necessidades serão atendidas. Seu desejo, o desejo do seu coração, que só você conhece, o Senhor vai atender. Tudo que você espera para o seu futuro, o Senhor irá preparar. Porque todas as outras coisas, Ele acrescenta quando Ele está em primeiro lugar. Amém? Feche os seus olhos. Pai querido, obrigada porque o Senhor tem o seu lugar de primazia nesta casa. E também na nossa vida, nós abrimos a nossa vida, Senhor, para que o Senhor venha reinar nela. Para que a sua vontade se cumpra em nós e através de nós. Que o seu lugar de autoridade jamais seja retirado da nossa vida. Tudo pode passar. Tudo pode acabar, tudo pode se mover, mas o lugar de autoridade do Senhor não pode ser retirado. E nós louvamos o seu nome por conhecermos um pouco mais da tua palavra. E hoje, um pouco mais fortes, porque é a tua palavra que nos alimenta e hoje nós recebemos o alimento. Recebemos o alimento nesse culto de crescimento. Por que é crescimento? Porque somos alimentados pela palavra e colocamos o exercício da oração e da fé em prática. E assim, no nosso corpo espiritual, estamos nos desenvolvendo para honrar o nome do Senhor. Toma, Senhor, a nossa vida para Ti, porque a nossa vida só tem sentido se estiver em Tuas mãos. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olha para o teu irmão, cumprimenta.